A gente observa que existem inúmeras naturezas de assuntos últimos envolvendo a questão fé, né? E algo muito comum em consultórios são as inconsistências nesses processos, nesses conteúdos da fé. Nos fale um pouco sobre essas inconsistências relacionadas a esse assunto fé. Sim, bacana. Existem vários processos que a fé ela pode ou se misturar, ou ela ser derivada, ou que dizem respeito exclusivamente à fé. Vários processos internos, subjetivos. E às vezes a forma como esses processos de fé eles se instauraram no sujeito fazem com que eles sejam, como eu posso te colocar, sejam inconsistentes, eles não funcionem segundo um preceito social de completude, de univocidade e assim por diante. Por exemplo, às vezes existem pessoas que têm fés equívocas e não definíveis. Uhum. Elas não sabem exatamente no que elas acreditam. Elas não sabem caracterizar a fé para elas próprias. Elas não sabem nem se elas acreditam ou não naquilo. Olha como é interessante. É um sistema interno de crença baseado numa equivocidade. Outras pessoas Seria, têm, por exemplo. Oi? seria como professar algo porque é um costume, ou então está inserido no contexto, professa aquilo, mas não sabe nem falar sobre aquilo, seria mais ou menos isso? Não somente como costume, porque daí a gente entraria aqui em aspectos linguísticos de tradição, por exemplo, de cultura, mas algumas pessoas elas vivem de fato uma fé, Everaldo, uma fé que Ah, elas não sabem se é fé ou não, uma fé que elas não sabem caracterizar. Às vezes o sujeito não sabe, eu acredito em reencarnação ou eu acredito em céu e inferno? Eu não sei. Eu realmente não sei. Às vezes porque ele acredita um pouco em cada coisa, às vezes porque ele não sabe caracterizar aquilo no qual ele acredita, às vezes porque ele não sabe como definir o que é crer. Olha como é interessante. Então, algumas é. pessoas têm isso como equívoco. Elas não sabem definir essas questões. Outro exemplo, Everaldo, de inconsistência nos processos e na construção da fé são aqueles sujeitos que possuem crenças conflitantes para consigo mesmas. Quer dizer que muitas vezes o sujeito ele apresenta na constituição desses processos de fé características que conflitam entre si dentro da própria fé. Um exemplo muito interessante disso é o sujeito que acredita em um Deus bondoso, em um Deus misericordioso e ao mesmo tempo acredita que se ele pedir, Deus irá decepar a cabeça de seus inimigos, literalmente. Sim, Olha como é conflitante isso. E sim. algumas pessoas possuem extremos opostos. Eles acreditam ao mesmo tempo em céu e inferno e acreditam ao mesmo tempo em reencarnação. E eles não conseguem caracterizar qual dos dois de fato eles acreditam, porque às vezes, inclusive, eles acreditam nos dois e não acreditam nos dois, porque eles acreditam em partes desses preceitos. Olha como é interessante. E já outros, Complexo. eles possuem, lá no tópico 20, epistemologia, características epistemológicas de uma incompletude. Porque para algumas pessoas a fé ela não fornece respostas e não fornece caminhos com desfecho. Para Olha, algumas estruturas de pensamento, a fé, inclusive, ela chega a se tornar inviável.
Inviável. Outros possuem uma fé com características de autodesconstrução. Quer dizer, a própria Interessante. fé do sujeito desconstrói a fé do sujeito. Um exemplo disso é o camarada que coloca algo como, por exemplo, olha, eu não alcanço a iluminação. E se eu não alcanço a iluminação, significa que a minha fé ela não me permite ser escolhido como sendo parte daquele corpo religioso. E se eu não posso ser escolhido, eu acredito que eu simplesmente não devo mais continuar acreditando em algo que não me escolhe para ser parte dele. Olha como é interessante. Às vezes, a gente vê isso, por exemplo, dentro de instituições religiosas. O camarada acredita que tudo acontece por vontade divina, por vontade da espiritualidade, e que ele vai se tornar parte daquela instituição. Mas às vezes ele não é aceito naquela instituição, não é aceito naquele corpo docente, naquele corpo de sacerdotes, e às vezes ele passa a acreditar que ele não ser aceito é um sinal de que ele não deve estar lá e não deve acreditar naquilo que ele acredita. Sim. Olha como é olha as inconsistências, os conflitos, as equivocidades, os preceitos de contrariedade que existem dentro dessa lógica. Outros Sim, têm verdade. uma fé com características que são simplesmente inviáveis de vivência na nossa base circunstancial atual. Simplesmente inviáveis. Como, por exemplo, a pessoa que acredita na necessidade de sacrifícios, por exemplo. E nós temos também, Everaldo, aqueles sujeitos que possuem uma estrutura de pensamento na qual a fé ela se associa exclusivamente a questões abstratas, a questões do pensamento, da imaginação, só que às vezes possuem, em contraparte, elementos determinantes dentro da estrutura deles, que são sensoriais, que são voltados a uma experimentação palpável das coisas. Então é aquele sujeito que ele consegue acreditar aqui, mas que a crença dele não passa para a materialidade das coisas, para a materialidade do mundo. E então, esse sujeito às vezes vai pedir algo, não vai receber esse algo e vai acreditar que ali tem problemas. Ele vai se frustrar porque ele possui uma fé abstrata. Não é uma fé que conversa com as questões do mundo, com a base circunstancial, com a vida palpável dele propriamente dita. Entende? Uhum. Sim. Então há vários exemplos de inconsistências na construção desses processos de fé dentro do sujeito. Vários exemplos. Tu gostaria de Por isso, colocar alguma coisa que te venha à mente sobre isso, Everaldo? por isso que falávamos, né, que é um assunto delicado, sagrado, tabu para alguns, parece que para muitos a questão fé é algo que é como se fosse uma extensão externa de algo, mas que muitas vezes não promove a ligação com a sua própria existência, com a vivência, né? É tão complexo esse assunto e ao mesmo tempo é tão apaixonante porque tantas possibilidades são possíveis